A verdade sobre o tamanho do pênis. O que realmente importa? O tamanho importa? O calibre importa? O tamanho é importante para o prazer? E, afinal, como medir o pênis? Esse é o tema do vídeo de hoje. Meu nome é Bianca, sou médica, urologista e andrologista. E aqui no YouTube eu trago vídeos sobre saúde sexual masculina, sobre saúde masculina. Então, se você se interessa por esses temas, não deixe de se inscrever no meu canal. Falar sobre esse tema é um tema que gera sempre muitas dúvidas nos homens. Infelizmente, gera muitas inseguranças nos homens, porque os homens hoje têm um acesso muito grande a conteúdos pornográficos que geralmente vão... Claro, o cara é um ator e vão ser escolhidos atores com atributos com certeza acima da média, e daí gera muita comparação, gera muita insegurança, muitos homens se comparando entre si, muitos homens, e isso gera muita frustração. Já passei por situações de consultório de atender homens que vêm com a queixa, e teve um que me marcou muito, assim, que foi um homem que falou que veio com uma história muito triste, já relacionava muito com uma questão dele psicológica, de uma situação que ele passou na infância, uma situação traumática que ele passou na infância, de uma relação que ele teve conflituosa com o pai, e ele atribuía isso a esse trauma, o fato do pênis dele não ter crescido, e falou assim, não, meu pênis não cresceu mais, meu pênis parou de crescer quando eu era criança e eu tenho um pênis infantil. E quando eu fui examinar esse homem, ele tinha um pênis de um tamanho adulto normal, não tinha nenhuma alteração, era um pênis adulto, normal, na média, e esse homem tinha ali aquela frustração, ele acreditava que nenhuma parceira dele falava a verdade, que ele tinha um pênis pequeno mesmo, que ninguém falava a verdade pra ele, que ele tinha um problema que na verdade não tinha um problema que existia muito mais na cabeça dele do que no pênis dele propriamente. Então, realmente, é um tema que gera muita angústia, muita frustração para os homens, e muitos homens se preocupam muito com esse tema. E por isso, sempre quando eu venho trazendo vídeos sobre esse tema, eu acho que a gente tem que ter sempre um cuidado, muito cuidado para falar sobre isso. A gente sabe que mais da metade dos homens tem uma insatisfação com o tamanho do pênis, e às vezes eu penso, Sara, será que esse meu vídeo tá mais ajudando ou mais prejudicando psicologicamente o homem que está ouvindo esse conteúdo? Então vamos ao tema, né? Vamos falar sobre isso. O maior estudo que tem falando da média de pênis, avaliando, né? Mostra que a média do pênis é mais ou menos 13,2 centímetros. Essa é a média mundial de pênis. A medida do pênis correta, até tem um vídeo aqui sobre como medir o pênis, você pode medir o pênis completamente ereto ou o pênis bem esticado, vem da pube até a ponta do pênis, né, até ali o final, até a glande, a régua colocada acima. Muita gente acha assim, não, coloca embaixo, vai. Não é embaixo, a régua vem acima. E circunferência, a circunferência é medido passando, pode-se passar uma fita métrica ali ao redor do pênis. Circunferência é o diâmetro, é a grossura do pênis. E a média do calibre ereto, 9,5 centímetros. Então, o calibre se mede passando-se uma fita métrica ao redor do pênis, 9,5 centímetros. Então, o comprimento médio, 13,2, isso é estudo de uma média mundial. E assim, a gente tem que tomar muito cuidado, que às vezes você vai ler estudos falando de média e separando isso por regiões. Muitas vezes você vai observar que muitos desses estudos são feitos, a confirmação disso não é de uma forma fiel, fidedigna, né? Então, esse estudo que eu tô citando, que eu tô pegando esses dados, é a base de uma meta-análise que analisa mais de 15 mil homens. Então, acaba, conforme a gente vai aumentando a base, né, vai aumentando o N, acaba deixando o conteúdo, o estudo um pouco mais confiável. Falando sobre prazer feminino, sobre será que o tamanho do pênis importa para o prazer e o que as mulheres preferem de pênis? Então a gente sabe que o prazer feminino, o orgasmo, muitas mulheres têm um orgasmo clitoriano, e a gente sabe que o clitóris está muito à frente, não está profundo ali, então não é necessário realmente um pênis muito grande para fazer uma mulher chegar a um orgasmo. Na verdade, não é preciso pênis nenhum para uma mulher chegar ao orgasmo, mas as zonas erógenas, né, as zonas mais erógenas ali do prazer da mulher, o ponto G, o clitóris, tudo está bem mais à frente e não está tão profundo como a maioria das pessoas imaginam. E a vagina, ela é um órgão elástico que tem um tamanho ali, um tamanho da vagina que vai variar do estado em repouso com o estado excitado. Então, conforme a mulher tem excitação, a vagina ela se alonga para acomodar pênis de tamanhos diferentes, e o tamanho da vagina vai ter uma variação. Então, a vagina em repouso, ela tem um tamanho que varia de 7 a 10 centímetros. Com a excitação, esse tamanho vai para
para 10 a 15 centímetros, mais ou menos. E a área que tem uma maior adaptação é a área mais próxima do colo do útero. Agora, sobre assim, será que as mulheres preferem pênis grande, longo? Essa que é a questão, né? E tem alguns estudos que foram investigar sobre isso. A pergunta se o tamanho, o calibre é importante para o prazer? Com base nessas informações, não, porque o orgasmo ele é mais clitoriano, as áreas mais erógenas vão ser dos primeiros 5 centímetros da vagina, e daí mais pra frente eu vou falar se elas preferem comprimento ou calibre. Então, não, o tamanho, estar na média, estar acima da média, então às vezes tem homens que leem, tipo, eu passei aqui que a média é 13,2, às vezes ele acha, não, tenho 13, então meu pênis é pequeno e não é possível dar prazer, e essa não é a verdade. E se fosse assim, sendo que essa é a média, sendo que vai ter homens que vão estar abaixo da média, que pode ter um pênis de 10 centímetros, e vão ter homens que vão estar acima da média. Imagina só, e a média é 13. E olha o tanto de homem que tem, que consegue casar, que tá feliz, que vão ter mulheres que realmente... Você acha que isso realmente é importante? Então o índice de satisfação do pênis das mulheres com o pênis dos seus parceiros é muito baixo. Poucas mulheres, quando são feitas pesquisas, vão realmente lá referir uma insatisfação com o pênis do parceiro. Aí agora sobre a preferência das mulheres sobre tamanho de pênis. Foi feito um estudo, só que é um estudo pequeno, com 75 mulheres, onde elas tinham que avaliar modelos de pênis 3D. Então eram modelos de pênis 3D, esses modelos eram de um plástico, de um material plástico ou silicone azul, até para não ter as influências ali da coloração da pele. Elas tinham que definir qual era o modelo que elas atraíam mais. E daí ainda tinha detalhes, os que atraíam mais para uma noite, os que atraíam mais para um relacionamento de longo prazo. 75 mulheres. Então é um N pequeno. Então a preferência dessas mulheres, quando era definido que era apenas uma noite, um parceiro casual, era 16,3 de comprimento e 12,7 de calibre. Agora falando de parceiros de longo prazo, era 16 de comprimento e 12,2 de calibre. Então ligeiramente maior do que a média. E nesse estudo, o calibre era considerado mais importante do que o comprimento do pênis. Porém, é um estudo pequeno, é uma amostra pequena, é uma amostra de universitárias. Realmente nesse estudo mostrou ali uma preferência, só que assim, era uma preferência. E também não estava falando sobre questão relacionada a prazer. Eu acho muito difícil que essas mulheres iriam deixar ou descartar um parceiro por não estar nessas médias, né? E o que vários estudos ressaltam que o mais importante do que isso é a conexão com a parceria, a intimidade, a comunicação, tudo isso também deve se levar em conta. E também a gente tem que entender que a relação sexual não é só baseada em pênis, em penetração, né? Existem muitas outras nuances. Então, assim, homens, vocês não devem levar tão a sério esses estudos, porque muitos desses estudos são baseados em amostras pequenas. E se você tem alguma insatisfação com isso deve ser trabalhado, deve ser abordado. Existem procedimentos para a gente conseguir aumentar o calibre, por exemplo, que realmente é o mais importante. E é isso, não deixem de buscar ajuda, não sofram caladas com isso. Então, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acham sobre esse assunto. Até o próximo vídeo, tchau, tchau!